E agora a gente vai bater papo entendendo a respeito da atividade física em excesso. Se pode ter algum problema, algum risco, algum perigo. Por isso que eu estou entrevistando agora o João Barbosa, que é professor e fisioterapeuta. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, obrigado. Eu queria começar entendendo, já que a gente quer voltar esse bate-papo também para perceber se existe diferença entre homem e mulher, compreender na hora da escolha de uma atividade física, da prática da atividade física, a estrutura do corpo da mulher e a estrutura do corpo do homem reagem de maneira diferente? Reagem. A principal diferença estrutural entre o homem e a mulher é que a mulher tem o quadril um pouco mais largo do que o homem. E isso basicamente faz com que a gravidade haja com mais força sobre a mulher. Então, atividades como a corrida, por exemplo, em que ela está o tempo inteiro como se fosse saltando de uma perna para outra, a gravidade está empurrando o quadril dela com muito mais força do que o homem, por exemplo, pela alavanca que a gravidade tem para empurrar o quadril para baixo. Além disso, eu costumo brincar com os meus alunos na sala de aula que a mulher é mais frouxa do que os homens. Aí as mulheres quase querem me matar, mas aí eu falo assim, não, vou melhorar um pouco essa afirmação. Por favor. As mulheres têm mais frouxidão ligamentar do que os homens. Então os ligamentos das mulheres, eles acabam limitando menos movimento do que os ligamentos dos homens. E toda vez que você tem um déficit de estabilidade passiva, que é o que os ligamentos fazem nas articulações, estabilizarem as articulações, você precisa compensar essa estabilidade com músculo. Então, as mulheres precisam, teoricamente, ser muito mais fortes para correr, para saltar, para fazer qualquer atividade física do que um homem, porque elas têm menos estabilidade, além de ter essa estrutura que favorece mais a ação da gravidade. Doutor, pelo que eu contei, a gente já perdeu 2 vezes para os homens. Me explica se vai ter algum benefício. A gente, então, imaginando isso que o senhor acaba de explicar, pelo menos é mais flexível? O que pode acontecer, então? Normalmente, sim. As mulheres têm mais flexibilidade do que os homens. Só para tentar compensar. Mas, infelizmente, as mulheres se machucam mais do que os homens por conta dessas diferenças principais. E também quando a gente pensa em resultados, geralmente, seja em perda de peso ou até mesmo a aparência do músculo mais rápido, eu tenho a impressão que os homens também levam um pouco de vantagem, né? Por conta de hormônios, né? O homem tem o testosterona, então esse hormônio mais prevalente nos homens favorece o ganho de força, é um dos hormônios responsáveis por isso. Então o homem tem mais facilidade sim em ganhar massa muscular do que a mulher. Então por isso que a mulher está mais exposta à lesão, ela tem menos estabilidade, precisa de mais músculo e tem mais dificuldade em ganhar músculo ainda. Eu vou convidar as pessoas que estão em casa para participarem do nosso bate-papo, seja você mulher ou homem, pode ligar para fazer sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886 ou fazer para a gente a sua pergunta através das redes sociais. Doutor, eu ouço muitas pessoas falarem que a corrida ela é extremamente democrática, porque você pode fazer em qualquer lugar, não precisa de academia, não precisa pagar nada para fazer. Mas eu lembro que quando o boom das corridas começou, isso recentemente, há poucos anos, também teve um boom de gente procurando fisioterapeuta porque se machucou. Queria que o senhor falasse pra gente, dentro dessa democracia que existe, justamente porque não precisa, muitos falam, pagar professor, pagar academia, pagar nada. Não tem uma série de medidas que são importantes antes de começar a sair correndo? Na verdade, é por isso que muita gente se machuca, porque acha que não precisa ter toda essa estrutura para correr. A gente costuma dizer que as pessoas elas querem correr para se preparar, e na verdade elas não se preparam para correr, que é o que elas deveriam fazer. Então, para iniciar a prática da corrida hoje, apesar de ser fácil, pegar um tênis e sair correndo na rua, para que você faça isso com segurança, é importante você passar num médico, num fisioterapeuta e ter o acompanhamento de um professor de educação física modulando esse treino, controlando o quanto que esse indivíduo vai evoluir no treino dele. Com certeza é a forma mais segura de ser introduzido na corrida e principalmente em outras várias atividades físicas. Doutor, outra coisa que teve um boom recentemente foi o crossfit. Eu vi muita gente, mas o que eu conheço de gente que se machucou com o crossfit, e aí eu não tô falando mal da modalidade, mas, de novo, pelo que eu vi, nunca fiz, mas pelo que eu vi de pessoas que eu acompanho até nas redes sociais fazendo, tem muito impacto, tem um monte de coisa junto, um monte de atividade, precisa de um preparo para isso também, não? Exatamente. Alguns trabalhos científicos tentaram comparar o índice de lesões no CrossFit com outras atividades físicas e encontraram que não existe diferença entre os praticantes de CrossFit e outras atividades físicas do ponto de vista de chance de se ter lesões. O que acontece é que é exatamente isso. O CrossFit é uma atividade que exige muita capacidade física.
Normalmente é um treino de alta intensidade, que a gente chama. Então exige muita força, capacidade cardiopulmonar de realizar aquela atividade. E as pessoas que começam a realizar o CrossFit, normalmente eles não têm essa capacidade. Normalmente são indivíduos sedentários, que nunca fizeram nenhuma atividade ao longo da vida. Vou começar bem leve, vou começar com CrossFit. Exato. E aí começam com CrossFit e acabam se empolgando ali dentro da modalidade, porque outras pessoas incentivam, né? Vamos, força, pega mais peso e tal. E aí que eles se machucam. O principal fator de risco para lesão hoje em qualquer atividade física, a principal chance de lesão, está relacionado ao aumento do volume brusco do treino, do quanto você treina rápido. Então, se você aumentar muito rápido o quanto que você treina, e isso acaba acontecendo às vezes em algumas modalidades mais ativas, como o CrossFit, que o cara se empolga ali, é o principal fator de risco para lesões hoje. Uhum. Doutor, eu sei que a gente tem um vídeo para ilustrar algumas coisas, vou pedir para colocar, para o senhor poder ir explicando para a gente, por favor. Pode pôr. Esse é um vídeo de uma das análises que a gente realiza no Instituto. É uma análise do movimento. Normalmente nós utilizamos essa análise para identificar o padrão de movimento dos indivíduos, principalmente relacionado à corrida, né, no caso desse vídeo. Então, vocês podem perceber que o quadril das mulheres, por exemplo, é muito mais largo do que os homens. Então, uma das coisas que a gente avalia nesse vídeo é o quanto que o quadril dela está se movimentando durante a corrida. A gente pode ver subindo para os dois lados, exato, né? Essa queda para baixo do quadril, que a gente chama de queda da pelve, quando associado ao joelho indo muito para dentro, que é o que a gente chama em termos técnicos como adução do quadril, é um dos fatores de risco, por exemplo, para dor no joelho em mulheres praticantes de corrida, principalmente mulheres amadoras, essas mulheres que começam a correr agora e nunca fizeram nenhuma outra atividade na vida. Então é importante identificar, por exemplo, esse é um dos exames importantes, se identificar antes de se realizar a atividade física, de se começar a atividade física, para identificar como ela precisa começar essa atividade de forma mais gradual e quais são os músculos que ela precisa para que ela esteja preparada para esse estímulo. Porque como o senhor falou, muitas pessoas pensam, eu quero começar a fazer alguma coisa, então eu vou correr para me preparar. E é o contrário, muitas vezes, né? Exatamente. Então, assim, a melhor coisa que o indivíduo pode fazer quando ele começa a correr hoje em dia é antes ele fazer um bom trabalho de reforço muscular, um bom trabalho de ganho de capacidade para aquele movimento, treinar ou ser introduzido no gesto da corrida do que simplesmente pegar o tênis e sair correndo. Isso é muito mais importante até do que o tipo de tênis que ele vai usar. Eu ia te perguntar sobre isso, porque e aí eu queria saber se realmente existe alguma interferência no tipo de pisada. Não existe nenhuma interferência do ponto de vista de fator de risco para lesões. Então, meu tipo de pisada não vai interferir, não vai fazer com que eu tenha mais chance de me machucar, né? Exato. Principalmente se você estiver preparado para suportar esse tipo de pisada. Então, diferentes tipos de pisada exigem de diferentes músculos para suportarem essa forma de corrida. Né? Ninguém vai correr de forma igual. Então, se avaliar todo mundo que está aqui, eu, você, nós não vamos se movimentar de forma igual. Então, eu recebo carga de uma forma totalmente diferente que a sua e todos nós precisamos estar preparados para receber carga dessa forma. Então, os tipos de pisada, se o indivíduo estiver preparado para suportar esses diferentes tipos de pisada, ele não se machuca. Doutor, a gente tem um vídeo aí mostrando. Dá pra gente perceber até isso, né? Por favor. Exato. Nesse plano de visualização, que é olhando o indivíduo correndo de lado, a gente consegue identificar esses padrões de pisada em corrida, principalmente se ele pisa com a parte de trás do pé ou com a parte da frente do pé. 90% da população mundial corre ou ataca o solo com a região do calcâneo ou da parte de trás do pé. O que faz com que você tenha um pouco mais de sobrecarga no joelho, mas também não é um fator de risco para lesões em corrida. Normalmente atletas de alta performance, eles tendem a correr mais com a parte da frente do pé. Uhum. Mas também não tem relação com a chance de lesão se você bate no solo com a parte de trás ou da frente do pé. É muito mais importante você estar preparado, principalmente do ponto de vista muscular, do que como você se movimenta nesse momento. Doutor, quando a gente pensa em esteira e rua, né? Asfalto, essa pisada, ou até mesmo aquela corridinha que a gente dá quando está de férias na areia. Tranquilo, você não anda no dia seguinte. Por que a gente sente? Existe realmente diferença entre esses três tipos de caminhada ou de corrida? Outra pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco. A gente deve alternar, de repente, atividades com maior ou menos intensidade, com mais ou menos intensidade? E eu quero também saber das gravidinhas. Gravidinha que nunca fez nada, pode começar a fazer alguma coisa? Porque já que a gente mostrou essa diferença de quadril, a gente sabe que todo
equilíbrio da grávida? Muda, porque a gente muda completamente o nosso estado gravitacional. A gente começa a bater nas coisas, é uma beleza quando fica grávida. Eu entendo sobre isso no próximo bloco, pode ser? Fechado. Não sai daí, daqui a pouquinho eu tô de volta e ainda hoje a gente esclarece as nossas dúvidas sobre contratações temporárias. O que será que muda com as alterações nas leis trabalhistas? A gente descobre já já, não sai daí. Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho a gente vai entender sobre as contratações temporárias e o que pode mudar, o que muda com as leis trabalhistas. Se de repente você vai trabalhar de maneira temporária, agora, por exemplo, a Páscoa se aproxima, a gente sabe que algumas empresas contratam várias pessoas para essa época, o que muda nisso e a gente vai entender também. Será que esse trabalho temporário pode se tornar um trabalho fixo? Isso é possível? Algo mudou com as novas leis? A gente vai esclarecer essas dúvidas daqui a pouquinho e se você tem perguntas sobre o tema, já pode ir enviando nas redes sociais. E agora, por rede social ou por telefone, você participa falando sobre o excesso de atividade física, especificamente também para as mulheres. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode ligar ou participar através das redes. Eu estou conversando com o João Barbosa, que é professor e fisioterapeuta. Doutor, eu volto agora a te perguntar algumas das questões que eu perguntei no bloco anterior. Uma delas é entender sobre a diferença dos solos. Então, se eu estou correndo no asfalto, se eu estou correndo na areia da praia ou na esteira dentro de casa ou da academia, faz diferença para o impacto? Hoje tem algumas esteiras que elas têm sistemas de amortecimento, assim como alguns tênis, principalmente. Na verdade, a principal diferença da corrida na esteira e do solo é que, como a esteira está rodando embaixo do indivíduo, ele tem um aumento de uma força que é chamada força de desaceleração. Ela está rodando para trás e ele chega com o pé para frente. Então, na esteira, você tem que desacelerar mais durante a corrida. E isso tem algumas relações com lesões até. Não que seja um fator de risco, mas quando aumentado, chega a ser um fator de risco. Então, teoricamente, é mais fácil você, do ponto de vista de aterrissagem, você correr no solo do que correr na esteira. Na areia ou no gramado, você tem um pouco mais de instabilidade, então a tendência é que você exija mais dos músculos do tornozelo, principalmente, porque o pé vai tentar se acomodar naquele terreno mais instável. E muitas vezes descalço, né? Então, quando o que pode aumentar esse impacto se não tiver com o sapato correto, não é? Na verdade, quando você corre descalço, o seu impacto diminui. Mesmo em qualquer solo isso? Em qualquer solo. Interessante. Alguns trabalhos têm mostrado que quanto mais amortecimento tiver no tênis, mais pancada você vai dar no solo. Ou seja, maior é o seu impacto. Tudo contrário. Sabe aquele tênis de R$800 que você comprou para correr? Deixa ele de lado. Exato. As pesquisas estão falando que é o contrário. Mas, na verdade, o que você tem que ter em mente é o seguinte, que você tem que estar preparado para correr descalço. Porque quando você tira o tênis, por que diminui o impacto? Porque você começa a absorver carga com os músculos. O problema é que uma pessoa que correu a vida inteira de tênis, se ela tira o tênis de uma hora para outra, ela vai começar a absorver muita carga nos músculos de uma forma que ela não estava acostumada. Então, a exigência muscular é muito grande, apesar de você diminuir o impacto. E isso pode levar a algumas lesões musculares. Então, na verdade, não tem muito certo. A exigência é diferente dependendo do que você decidir utilizar. Mas dá para correr descalço desde que você se prepare para isso, principalmente os músculos da panturrilha, do tornozelo. Doutor, e aí eu quero passar para uma outra pergunta, que é se é possível, de repente, ou se é indicado alternar alguns desses exercícios que trazem mais e menos impacto. Muitas pessoas não vão todos os dias fazer exercício físico, muitas pessoas mesclam, ou se vão todos os dias alternar um dia e outro fazendo atividades diferentes, é importante? Isso é uma das coisas que eu acabo discutindo muito com alunos meus da educação física. Eu dou aula para alguns alunos de educação física, então isso entra um pouco mais no âmbito do professor de educação física, que é esse controle do treino. E o que eles me passam é que, principalmente pelo fato de ser um dos fatores de risco para lesões, essa falta do controle do treino, a variação do treino é importante, principalmente para você conseguir atingir capacidades físicas diferentes e principalmente para você ter um tempo de recuperação daquele estímulo. Então, um dia que você fez um treino mais longo, numa intensidade menor, você precisa se recuperar desse estímulo e aí você pode se recuperar isso com um treino um pouquinho mais curto, numa intensidade um pouco mais alta. E aí eles vão variando esse treino. E aí quem faz isso muito bem é um professor de educação física. E aí eu acho que vale também a gente falar, a gente já teve uma polêmica há alguns anos sobre obrigar ou não a pessoa a levar um atestado de saúde para poder começar uma prática em alguma academia. Eu acho que a grande questão é o autoconhecimento, porque as pessoas às vezes não têm condição de pagar um personal
E às vezes é um professor naquele horário para a academia toda. Então, ele te passa um treino e daí você segue aquele treino do jeito que você quer e muitas vezes fala, já tô sentindo que já deu já, e ali com 3, 4 dias já quer aumentar a intensidade. Isso pode aumentar o risco, então, Isso pode aumentar o risco. Se não for bem definido esse aumento, esse controle de carga, é um dos fatores de risco para lesão. Na verdade, é um dos principais fatores de risco para lesão. Então, a pessoa se conhecer hoje, eu falo isso para todos os meus pacientes, esse controle do treino parte principalmente de você. Se você está sentindo que aquele dia você está muito cansado, é um dia de você se recuperar daquele estímulo. Para e volta no dia seguinte. Deixa o seu corpo descansar um pouco e volta no dia seguinte. Assim como se você está sentindo que dá mais, conversa com quem está montando o seu treino para tentar evoluir um pouquinho mais. Doutor, pensando em pessoas que vão começar a prática de atividade, que nunca praticaram atividade física, a faixa etária, eu estou falando mais das mulheres, mas de um modo geral, a faixa etária em que essa pessoa está, quando ela dá esse start, quando ela começa a prática de atividade física, também pode trazer vantagens ou desvantagens? Sim, principalmente desvantagem em indivíduos um pouquinho mais velhos. Quando a gente fala de mulheres, por exemplo, é mais fácil... É sempre antes, né? Pra gente tudo vai dar uma atrapalhada um pouco antes. Começa a envelhecer antes, Tanto é que existe o que a gente chama de tríade da mulher atleta, que não acontece com os homens, que é normalmente mulheres um pouquinho mais velhas, o que né? Que mais é mulheres mais velhas? Um pouquinho mais velhas, lá para uns 50 anos. Tá bom, ainda tô um pouco longe. Que já estão chegando próximo da menopausa, por exemplo, isso tem mais chance de acontecer, mas também acontece com atletas jovens, atletas profissionais, normalmente que treinam muito. Essa tríade significa falta de capacidade energética, normalmente relacionada a algum distúrbio alimentar ou falta de suplementação alimentar, que pode levar a alterações no ciclo menstrual, relacionadas a alterações hormonais, até a amenorreia, que é a pausa, né, na menstruação, e isso também pode influenciar diretamente na densidade óssea. Então é muito comum, por exemplo, fratura por estresse em mulheres, que é a fratura por excesso de carga no osso. E a gente tende a achar que essas fraturas acontecem principalmente porque ela está correndo muito ou porque está recebendo muita carga no osso, mas na verdade ela só acontece, essa fratura, se esse excesso de carga estiver associado a alguns déficits hormonais ou déficits metabólicos dessa mulher. Então, principalmente, é mais comum que aconteça em mulheres mais velhas, mas também pode acontecer nas mais jovens. E aí eu quero complementar com uma pergunta, doutora. A gente pensa aí nessa faixa, então, a partir dos 50 anos, mas quando eu penso em... A gente não está falando exatamente aqui sobre profissionais, porque o bate-papo é para todo mundo, mas é critério de curiosidade. Quando eu penso em profissionais, eu vou colocar uma jogadora de futebol e um jogador de futebol. A gente sabe que são carreiras que não são muito longas, porque como eles se dedicam demais, geralmente eles já começam a lesionar o joelho e se machucar muito cedo. Mas pensando em dois profissionais, um homem e uma mulher, que começaram o mesmo tipo de treino, na mesma faixa etária, e começaram a jogar futebol, dando esse exemplo, a mulher tende a ter dificuldades antes do homem? Ela tende a ter dificuldades, mas hoje o futebol feminino é um pouco menos competitivo do que o do homem. Então, a tendência é que o homem se mantenha menos tempo no auge do que a mulher. Não é muito comum, por exemplo, a Marta, que é uma principal jogadora do Brasil hoje, que ela está no auge e ela já está no fim da carreira dela. Mas o homem vai ter um pouco mais de dificuldade de se manter no auge por conta da competição em geral. Mas com certeza... Como é o esporte, a modalidade feminina e masculina, né? Do estímulo financeiro, tudo isso que tem. Mas com certeza o homem tem mais capacidade de se manter numa longevidade na atividade física. Mas eu acho que as mulheres são mais regradas do que o homem nessa atividade. Se mandar fazer um negócio, se mandar procurar um médico, se mandar um repouso. Exatamente. A gente geralmente... e aí também é cultural. A mulher geralmente procura um médico antes, o homem só faz isso quando está ali realmente sem conseguir andar. A maioria dos meus pacientes hoje, eu trabalho muito com corrida, são mulheres. Tanto pela chance de lesão, que é maior em mulheres mesmo, mas principalmente porque o homem só chega mesmo no momento que já não dá mais. E aí eu quero complementar perguntando sobre as grávidas. A gente sabe que mulheres que estavam habituadas a fazer atividade física e engravidam, geralmente o próprio médico traz uma orientação de restrição pequena, algumas ali nos primeiros meses, cuidado ao pular e tal, mas às vezes seguem. Eu lembro que eu conversei com algumas médicas que falavam que até abdominal, se indicado corretamente, pode ser feito por algumas mulheres grávidas. Mas eu quero falar aqui sobre a que nunca fez, pensando em toda essa diferença do eixo da mulher, já que a gente está falando de quadril.
muda muita coisa? Exato, assim, o mais importante é que a mulher deve começar a atividade só depois do terceiro mês de gravidez, porque aí o bebê já está um pouco mais estruturado, principalmente do ponto de vista neural, é perigoso começar a atividade física antes disso. Aliás, até atletas, eu conheço que o médico pede uma pausa, exato, né, nesses 3 primeiros meses. Esses 3 primeiros né? meses são mais importantes. As que são sedentárias, nunca fizeram atividade física, aí hoje é bonito, né, a grávida vai fazer atividade física. Não é mesmo? Então, era assim, meu sonho, a pessoa não fala isso. Não, quando eu estiver grávida, aí eu vou fazer. Você é uma grávida ativa. Vou pra água, fazer atividades específicas, hidroginástica, né? Se a gente está falando que é perigoso para uma mulher começar uma atividade do nada, mesmo ela não estando grávida, sem se preparar para isso, na grávida é muito mais perigoso. Então, assim, ela pode ser introduzida em atividades físicas, mas de uma forma muito gradual e muito específica, atividades de pouquíssimo impacto. Não são indicadas atividades com impacto, como, por exemplo, corrida, salto, atividade física leves, como pilates, exercícios de academia, simples. Hidroginástica é realmente uma boa. Eu estou pensando também em idosos, estou pensando em todo mundo que quer começar. Hidroginástica é uma forma segura de se iniciar, porque tem menos impacto, e aí você já consegue trabalhar algumas capacidades físicas ali, é uma forma de segura, mas nada impede de começar no solo também, não sem problema nenhum. Doutor, e aí eu quero perguntar sobre algo que há algum tempo foi uma febre nas academias, que foram alguns aparelhos que chegaram, que se falava assim, não, esse aparelho diminui o impacto, não sei quanto tempo e tal. Daí tem academia que tem, academia que não tem. Às vezes você tem algum aparelho em casa que você comprou há muito tempo e quer fazer, ou na academia do seu prédio você fala, mas não tem aquele aparato todo realmente para a mesma função. Os aparelhos mais novos, mais modernos, podem diminuir o impacto, diminuir o risco? Na verdade, entra um pouco nesse meio comercial, igual a gente estava conversando, dos tênis, dos equipamentos, da corrida. Você consegue fazer um bom trabalho de fortalecimento com um elástico simples. Um elástico de 5, 10 reais que você comprar na farmácia. Não necessariamente você precisa de um equipamento, de altas tecnologias para se fazer um trabalho de capacidades físicas. É lógico que alguns equipamentos facilitam isso, mas você consegue fazer um bom trabalho com equipamentos simples e, na verdade, o que mais vai impor resultado a isso é a capacidade que o profissional que tá indicando aquela atividade tem de exigir daquele exercício. Eu não acho que você precisa ir para a melhor academia do mundo para conseguir resultados. Pelo contrário, se você estiver fazendo um treino correto, você vai atingir esses resultados. Doutor, uma pergunta que chegou para nós. Se o excesso de exercícios aeróbicos pode também causar algum prejuízo? E até mesmo para aquelas pessoas que de repente praticam dança, isso pode... Começou assim do nada, né? Já vai fazer aquela aula de dança de 1h30. Então, a gente tende a achar que exercício aeróbio exige só da capacidade cardiopulmonar do indivíduo, né? E para o início desses exercícios é interessante você passar em um médico, né? Para você ver se está tudo bem do ponto de vista cardiopulmonar. Mas, normalmente, esses exercícios, eles exigem de uma capacidade muscular muito grande. Então, é importante que você esteja preparado do ponto de vista muscular para suportar essas atividades. Até porque, quanto mais forte o músculo for, menos exigência você vai ter do seu coração e do seu pulmão para realizar aquela atividade. Teoricamente, isso vai ficar mais seguro. Doutor, já que eu estou falando sobre as febres, porque eu percebo que hoje, com a internet, o que muitos famosos faz fica em alta. E a gente viu, eu pelo menos acompanhei algumas famosas com o tal do HIIT. Olha, antes precisava de 50 minutos para ter resultado, mas agora, com 6 minutos, você consegue o mesmo resultado. Eu coloquei uns videozinhos na internet, na época, deve ter mais de 3 anos, quando eu comecei a assistir. Amor, você morre no primeiro minuto e meio, é só isso que eu tenho para falar. Mas aí eu queria saber, doutor, isso pode ser eficaz de fato? Isso pode prejudicar? Explica pra gente. Hoje é uma febre mesmo o HIIT, o exercício intervalado de alta intensidade. E, na verdade, o objetivo é esse mesmo, que você morra com um curto período de tempo, porque você trabalha no seu máximo de capacidade, 100% de capacidade física que você tem. E é assim que você consegue os resultados. O problema é que um indivíduo que nunca fez nada na vida, ele não tem capacidade física para suportar essa atividade logo de cara. Então, um bom trabalho de controle... Consegue o resultado mesmo? Em 15 minutos, um resultado de 50, é verdade? Consegue. O pessoal da educação física tem mostrado trabalhos muito interessantes com
nesse ponto de vista. Existem alguns trabalhos, por exemplo, que comparam fortalecimento isolado de bíceps. Você fortalecer bíceps, peitoral na academia ou fazer um exercício combinado. Por exemplo, uma puxada, você consegue os mesmos resultados. Então, teoricamente, aquele treino que você faria isolado em 1 hora, alguns profissionais de educação física que eu tenho contato, alguns amigos meus, eles mostram que você consegue os mesmos resultados com exercícios de 20 minutos combinados que trabalham os mesmos grupos musculares. Então, há uma tendência de se diminuir os treinos, principalmente pela cotidiano. Pelo nosso dia a dia, né? Mas normalmente esses treinos acabam ficando um pouco mais puxados, um pouco mais intenso. Então o indivíduo que está começando, que nunca fez nada na vida, ele consegue fazer esse treino, mas ele precisa ser reintroduzido de uma forma bem gradual. E normalmente quem vai fazer isso muito bem é um professor de educação física. Eu acho importante a gente ressaltar isso porque nesse momento tem vários, se você pesquisar, tem vários vídeos na internet que podem vir te ensinando a fazer e às vezes nem é um profissional de educação física. E você está sem um acompanhamento, às vezes você está fazendo um negócio ali, você está fazendo incorreto, você pode estar se lesionando, né, doutor? Exatamente. Então, assim, passar em um médico é primordial, passar em um fisioterapeuta para avaliar esses fatores de risco, esses exames que a gente mostrou aí e ter o contato próximo com o educador físico, que é quem vai avaliar se você tem aptidão para aquele tipo de exercício e ajustar o exercício para o seu corpo, é primordial. E aí também, quando a gente fala de exercício físico e da importância de ser feito, vale a pena a gente falar do gosto, do que você gosta de fazer. Por que você vai fazer uma atividade que não é prazerosa, que você não vai aguentar, vai fazer um mês e não vai voltar nunca mais para a academia? Procura algo que você goste, não é? Exatamente. Hoje eu reabilito, né, pessoas. Então eu trato uma pessoa que está com dor e depois eu tenho que reintroduzir essa pessoa num gesto, numa atividade. Então, normalmente a gente indica, fala assim, ó, você tem que manter esse trabalho que a gente fez na fisioterapia no seu dia a dia. A gente precisa manter o que a gente ganhou na fisioterapia. Então, você precisa manter isso no seu dia a dia e aí você tem que fazer isso com atividades que você goste. Então, eu nunca falo assim, você tem que ir para academia, ou você tem que ir para o Pilates, ou você tem que ir jogar tênis. Eu falo assim, o que a senhora gosta de fazer? Ela fala assim, eu adoro fazer caminhada. Então, perfeito, a senhora vai fazer caminhada. Porque o primeiro dia que estiver chovendo, ela não vai sair de casa se ela não fizer o que ela gosta. Doutor, e aí, importante dentro disso, de novo, eu falei do autoconhecimento, né? A gente se conhecer e entender que sempre, porque a gente tá explicando, mas sempre dá para começar. Só que com todo esse aparato que o senhor falou, com todo esse preparo de começo, porque depois a pessoa se lesiona, ela fica frustrada e não quer voltar mais, Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa acha que o que machucou ela foi a atividade. Então, por exemplo, comecei a fazer crossfit e me machuquei no crossfit, crossfit é ruim e machuca todo mundo. Comecei a correr, me machuquei na corrida, a corrida é ruim, eu nunca mais posso correr na minha vida. Na verdade, a pessoa só se machuca se ela não estiver preparada para aquele estímulo, para aquela atividade. Então não existe uma modalidade ruim hoje. Existe a modalidade que você está preparado para realizar ou para se manter naquele momento. Doutor, chegou uma pergunta para nós que complementa que eu queria até falar daqui a pouco contigo. É a Marta, ela tem 59 anos, né? Marta, obrigada pela sua participação, um abraço. Qual que é a doença que ela disse que tem? Ela disse que apesar de artrose, o que ela tem? Linfoedema, que deve ser onde? No tornozelo? No tornozelo. E ela disse que está praticando hidroginástica, mas ainda assim sente dor. Como você pode orientá-la? São duas lesões diferentes. Então, a artrose é uma lesão degenerativa da articulação. Provavelmente ela deve ter artrose no joelho, que é muito comum, já que ela falou de membro inferior. É diferente do linfedema. O linfedema é um déficit de retorno do sistema linfático, que é o sistema que limpa o corpo e manda as impurezas para o rim para depois sair na urina. Então, a artrose... Não estão ligadas essas doenças? Não estão ligadas. O linfedema normalmente tem algumas causas congênitas, genéticas ou adquiridas. Por exemplo, ligado a alguma lesão, alguma infecção bacteriana, pode levar ao linfedema. A artrose é uma lesão degenerativa. Provavelmente ela já é uma senhora um pouquinho mais... 59 anos. Então é uma lesão degenerativa. A dor dela provavelmente vem da artrose. O linfedema ele dá mais essa sensação de peso nas pernas, de cansaço, mas não chega a gerar dor. Então,
ela com certeza tem que fazer atividade física, porque o melhor tratamento que se existe hoje para lesões degenerativas, para artrose, é o exercício físico, a prática de exercício físico, principalmente controlada. Então, se ela fizer muita atividade, ela vai sentir essa carga e vai inflamar o joelho, vai sentir incômodo, assim como se ela não fizer nada, ela também vai sentir incômodo, ela precisa movimentar a articulação, o que vai fazer com que essa articulação fique mais móvel. Por exemplo, existem alguns dados hoje comparando os índices de artrose de quadril e joelho em indivíduos sedentários, o cara fica assistindo Netflix o dia inteiro. Uma série atrás da outra, maratonando? E maratonistas, o cara que treina muito durante a semana, comparando com indivíduos que fazem corrida de forma recreativa. Todos com a mesma doença. A chance de desenvolver essa doença que ela tem, que é a degeneração. O indivíduo que é sedentário, que tem osteoartrose, que não pratica nenhuma atividade física, ele tem 10% de chance de desenvolver essa lesão que ela tem. O maratonista tem 14% de chance. E o corredor recreacional, 3%. Ou seja, não fazer nada e fazer muito não é um caminho, entendeu? O equilíbrio. É o equilíbrio. O indivíduo precisa se manter ativo, mas de uma forma controlada, dentro de tudo isso que a gente está conversando. Ele precisa estar preparado para aquilo. Doutor, para quem já tem, obrigada, Marta, pela sua participação. Artrite, artrose e fibromialgia, eu cito as três porque as pessoas reclamam de muita dor, na fibromialgia mais ainda. E daí a pessoa pensa, poxa, por conta disso eu não vou fazer uma atividade física. E daí eu posso falar, de repente, de uma hérnia de disco, de um problema na coluna. E a pessoa fala, tô condenada a nunca, às vezes muito cedo é diagnosticado, né? Tô condenada a nunca fazer nenhum tipo de atividade física. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. De todas essas lesões que você citou, os guidelines, né, que são as diretrizes de tratamento dessas lesões hoje no mundo, colocam como uma principal intervenção prática de exercício físico. Então, para a dor lombar hoje, a melhor coisa que o indivíduo pode fazer é se manter ativo, seja em qualquer atividade, principalmente atividade aeróbia. Esses indivíduos que têm dor há muito tempo, principalmente dor crônica, que é o caso da fibromialgia, a melhor coisa que ele pode fazer na vida dele é se movimentar. E principalmente exercícios aeróbios, bicicleta, caminhada, hidroginástica, algo que ele fique um tempo um pouquinho mais longo praticando, desde que não chegue nesse limite que vá fazer com que ele sinta dor, mas que libere hormônios de felicidade, endorfina principalmente. Quanto mais endorfina tiver circulante no sangue daquele indivíduo, menor a chance dele sentir dor. Quanto mais feliz ele tiver, e o exercício promove isso, além de deixar ele mais forte, deixa ele mais relaxado, mais feliz, menos estressado, menor é a chance dele sentir dor. Doutor, para a gente finalizar, falando nas principais doenças ou nos principais problemas que possam acontecer pela prática incorreta de atividade física, pensando nessa sua área de reabilitar pessoas, o que é mais comum e como geralmente é esse processo de reabilitação para a gente finalizar? As lesões mais comuns? Isso. Normalmente, as lesões mais comuns na minha prática clínica, né, no meu dia a dia, são as lesões de joelho, relacionadas à corrida, e normalmente lesões degenerativas. Não são muito comuns lesões traumáticas nos esportes, porque como normalmente as pessoas tendem a fazer esses esportes que exigem mais tempo, corrida, ciclismo, as lesões mais comuns são as lesões degenerativas. E a melhor coisa que se tem para tratar esses indivíduos é controlar o quanto que ele treina, e principalmente preparar ele para começar a progredir nesse treino à medida que ele for evoluindo quanto à dor e quanto aos sintomas. Não significa que nunca vai fazer, significa que vai fazer da maneira correta, né? Exatamente, graças a Deus. Já que não preveniu, porque melhor ainda é se prevenir, né, doutor? É isso, é exatamente Prazer te receber aqui, obrigada. Prazer foi meu. Quem quiser entrar em contato, tem um e-mail que é joaobarbosa@gmail.com, certo? Isso. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, viu? Obrigado, prazer. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Eu deixei o chão porque a gente vai